As pessoas tomam muitas decisões precipitadas. Não é incomum a gente encontrar uma pessoa que conheceu uma outra e poucos meses depois decidem casar. Já decidem dividir a pasta de dente. É complicado, porque não deu tempo de comer 1 quilo de sal, como se fala no popular, ou seja, de conviver, de não passar apenas por uma fase da paixão, de dar tempo para ter conflitos, situações difíceis, pressões, e ver como que a pessoa age diante disso. Dar tempo para situações complexas, situações desanimadoras, para ver qual é o humor e qual é a capacidade de lidar com situações assim que a pessoa tem. Enfim, as pessoas são precipitadas. Eu já vi gente que numa conversa de futebol, batendo um papo, já apertaram a mão e decidiram montar um negócio juntos. Sem muita reflexão, sem muita avaliação, sem muita história, sem muito trabalho, sem muita pesquisa. Simplesmente, um dá uma opinião, o outro ouve, acha maneiro, o primeiro é bom de convencimento, e aí pronto. Uma sociedade começa no final de um futebol sem a menor pesquisa e análise. As pessoas são precipitadas. E os casos em que alguém vem e te conta alguma coisa sobre outra pessoa? A pessoa passa para você uma informação, você checa? Tem muita gente que não checa, não checa, não checa. Tem muita gente que ignora que alguém pode estar falando uma mentira, ou alguém pode estar falando alguma coisa que entendeu, mas que não é verdadeiramente aquilo que aconteceu. As pessoas são precipitadas. Quantas pessoas que desistiram de um negócio, desistiram de uma oportunidade, desistiram de um casamento, desistiram de tanta coisa que seria maravilhosa, simplesmente porque são precipitados. Eu me lembro de uma pessoa que tinha um negócio que estava com muita dificuldade. E ele vendeu. Vendeu para o outro a preço de banana. O outro trabalhou, melhorou, procurou negociar melhor com os fornecedores os preços dos produtos. Enfim, aquilo que dava pouco lucro passou a dar um bom lucro. E foi crescendo, e o lucro aumentou, e aquilo virou mais unidades, escalando o lucro. As pessoas são precipitadas. E aí eu gosto muito do texto do Salmo 16, versículo 7, que diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aqui tem uma lição muito importante, uma lição que vale para toda a vida. Davi, o grande rei Davi, escreve um salmo em que ele diz que ele exalta o Senhor, que o aconselha, pois até durante a noite o seu coração lhe ensina. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo que muitas vezes ele está com um entendimento completamente equivocado, um entendimento falho, um entendimento que não é o melhor. Mas aí, durante a noite, depois de um bom sono, depois de uma reflexão, depois de um certo descanso, depois de sair do movimento do dia,
ele acaba recebendo de dentro de si um conselho que vale a pena, um conselho que é coerente, um conselho que é inteligente, um conselho sábio. Eu sempre digo que nenhuma decisão deve ser tomada sem uma noite de sono. Se a pessoa vir para mim e falar, olha, tem que decidir agora e tal, se não acabou, então acabou, porque tem coisas que não dá para decidir na hora. Eu decido na hora o sabor do sorvete. Se não for o melhor sabor, amanhã eu tomo outro. Eu decido na hora se eu vou parar num posto de gasolina. Se eu não quiser parar nesse posto e ainda tem combustível, dá para parar no outro. Mas tem coisa que a gente precisa pensar, refletir, analisar. A decisão sobre um negócio, a decisão sobre o casamento, a decisão sobre como lidar com o filho diante de um erro, uma falha do filho, uma decisão diante de uma provocação, uma decisão diante de uma ameaça, uma decisão diante de um desemprego, precisa ser refletido, precisa ser analisado, precisa ser, de alguma maneira, precisa ser destrinchado, trabalhado. E o Senhor nos aconselha enquanto descansamos, enquanto dormimos. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Várias vezes eu fui dormir tendo uma opinião. Depois de uma noite de sono, uma noite de descanso, a gente mais leve, sem a pressão da hora, sem a raiva da hora, sem a vontade de responder que a hora gera. Eu pensei completamente diferente e a decisão que tomei foi muito melhor. Eu não sei quanto a você, mas toma cuidado para não decidir fazer as coisas precipitadamente. Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Tire uma noite de sono antes de decisões importantes. Tire uma noite de sono antes de uma conversa muito difícil. Pode ser uma grande solução. Que Deus te abençoe. Amém.